podcast Brasil Global, um podcast do DN Brasil que conta a história de pessoas brasileiros e brasileiras que vivem em Portugal. O nosso primeiro convidado é um empresário brasileiro, aliás, empresário recifense, Paulo Delanora Macedo. Bem-vindo, Paulo. Obrigada por participar do nosso podcast aqui do DN Brasil. E a primeira pergunta, para situar os nossos ouvintes: como é que você veio parar aqui, do Recife para Lisboa? Bom, primeiro eu queria dar os parabéns, Amanda, pelo Diário de Notícias Brasil. É uma iniciativa assim, fundamental para estreitar essas relações que são muito importantes do Brasil com Portugal, porque não representam só o Brasil e Portugal, representam o Brasil e a Europa, no fundo, né? Então, de fato, parabéns. É uma iniciativa fundamental e que eu tenho certeza vai ser coroada de sucesso. Obrigada. Pô, como é que eu vim parar de Recife para cá? Na verdade, eu vim de São Paulo para cá. Eu sou pernambucano, mas estou fora de Pernambuco, lá de Recife, desde 2005. Apesar de Pernambuco nunca ter saído de mim, eu saí de Pernambuco em 2005. E eu vim de São Até Paulo. nunca perdeu o sotaque, né? Não, ninguém perde o sotaque de Pernambuco, né? Uma joia dessa, não se perde. E eu vim de São Paulo para cá em 2022, em março de 2022, 2 anos e 3 meses, né? Era um projeto pessoal e também familiar, primariamente um projeto pessoal e familiar, que a gente tinha de morar fora um período. Veio a pandemia e isso ficou, obviamente, represado. Quando acabou a pandemia, teve uma questão que o meu filho mais novo, que na época tinha 5, hoje tem 7, nunca tinha ido para a escola, porque na pandemia ele não foi para a escola e tal. Eu disse, bom, vamos nos mudar agora para aproveitar para ele ir para a escola já num país já novo. Diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que também foi muito importante, não sei se a ordem de importância é essa, mas, enfim, são próximos. Eu estava muito insatisfeito no Brasil com o clima político que estava lá. Eu tenho um engajamento político muito forte, de debates, etc. E vivia em São Paulo. Trabalhava com private equity, com venture capital, que é no mundo financeiro, vamos dizer assim. Na época da pandemia, todo mundo estava em home office, vamos dizer assim. Mas antes disso, né, ainda peguei ali um ano de Bolsonaro andando na rua. E esse setor financeiro estava muito radicalizado no Brasil. Então estava muito difícil. Amigos que começaram a ter uma visão muito radicalizada, você não podia ter um debate no clube, ficou uma coisa na escola difícil. Para quem tem uma militância política, que é uma militância política do debate, isso começou a ficar difícil. Muito conflituoso. E você sentia que isso te afetava também pessoalmente? Afetava. Quem gosta do debate, né, afeta, porque você saía para jantar, uma coisa, e começava a vir, vamos dizer assim, jogar aquelas coisas bolsonaristas, né? E aí você não consegue e responde, e vai pro debate, então ficava um negócio difícil. Foi um momento que, vamos lá, né? Porque isso foi antes da pandemia, quando tinha um encantamento muito grande ainda pro Bolsonaro, etc. Então, principalmente no mercado financeiro. no mercado financeiro, então era uma coisa assim que você, se não fosse bolsonarista, era quase que um inimigo daquele núcleo ali, né? Você se sentiu assim? Visto como um inimigo? Quer dizer, era sempre o que tinha opinião contrária e aí começava a não ser chamado para os eventos, porque fazia pergunta desconforto, incômodo. Eu me lembro que eu fui num evento em São Paulo, que eu não me lembro, um dos grandes brancos brasileiros, não me lembro qual foi. E discursaram Pedro Malan, que é um ex-presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, desculpa, de Fernando Henrique. O Armínio Fraga, que é também um liberal, né, até bem liberal, até mais para o neoliberal, ex-presidente do Banco Central. Gustavo Franco, isso foi antes da pandemia, 2019. E fizeram uma certa, não diria crítica, mas foi teve tons de alerta para o projeto de Paulo Guedes, que não podia ser visto como uma coisa assim,
que era mágica, eles como 3 homens que tinham tido muita experiência em setor público, meio que alertando ali. Só não foram vaiados, mas chegou perto da vaia. Teve assim, talvez 30 ou 40% do auditório se levantou. Isso no mercado financeiro, no evento do banco. Eu fiquei assim chocado, porque assim, quem estava discursando ali não era um economista da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Não era propriamente um comunista, né? Não, era Malan, Gustavo Franco, e fazendo alerta, dizendo, ó, esse negócio aí mágico de Paulo Guedes não é assim, tal. Se levantaram no meio da palestra. E estavam certos, afinal. Né? Então, isso era a tônica da época. Isso era com eles, né? Imagine comigo, que não sou ninguém, que não tenho nome, mas quando você falar alguma coisa, era uma coisa quase que a resposta vinha agressiva, dizendo que, enfim. Então era um ambiente difícil. E você circulava lá nesse ambiente, mercado financeiro, entende muitas autoridades. E aqui em Portugal o clima é diferente, mesmo entre essas pessoas que circulam. Então, no fundo, aqui, quando nós migramos, nós somos todos pacatos cidadãos, né? Sim. Como é que você se sente nessa posição, nessa transformação de vida aqui para você e para tua família? É uma posição bem diferente, né? Porque você aqui, você não tem a rede de relação que você tem lá, como você falou, né? Então, você tem que redescobrir os acessos às pessoas, o relacionamento. É muito diferente, né? Coisas até mais, vamos dizer assim, mundanas. Você não está no mailing de eventos para ser chamado para lugar nenhum, porque as pessoas não sabem nem que você existe ainda. Então, é um processo bem diferente do que você está acostumado no Brasil. Quem tinha um cargo, uma função, ou pela coisa de ser investidor / empreendedor / executivo, e tenha lá uma função, um cargo que, na verdade, você está sendo chamado pela aquela posição que você está, etc. Quando você chega aqui, você tem que... Você é como se fosse um neném novo que nasceu agora. Então, é bem diferente. Você tem que ir construindo isso. É meio que... Não sei, de certa forma é como se... Não é isso, claro, porque... Claro que você traz traz muito da sua bagagem, as relações hoje em dia se transportam de um país para o outro, que você conecta através Sim, de todo mundo aqui em Portugal sempre. Mas é um pouco como se você estivesse saindo da faculdade. Um pouco, né? Lá não é tão isso, mas é reconstruir a sua rede de relação. É interessante. Sim, mas do ponto de vista da cidade mesmo, porque assim... imagino que, eu nunca morei em São Paulo, mas imagino assim, sair na rua em São Paulo é uma coisa, sair na rua tranquilamente aqui em Lisboa é outra, não é? Como é que você vê essa mudança do ambiente mesmo, para você e para tua família? Eu gosto muito de andar a pé na cidade, e posso dizer que eu andava muito em São Paulo. O bairro que eu morava, que é em Higienópolis, é um bairro relativamente tranquilo. Claro que eu estou dizendo isso, comparado com Lisboa, não é tranquilo. Mas eu não era uma pessoa assim, vamos dizer, assustada para andar em São Paulo. Eu andava bastante em São Paulo. Por incrível que pareça, nesse aspecto, São Paulo para mim foi menos chocante do que a diferença Recife para São Paulo. Porque Recife é no nordeste do Brasil. Tem questões de violência, mas tem também questão de, urbanamente, a cidade é mais difícil de se andar. Calçadas... Menos acessível. As calçadas são mais... menos árvore, portanto mais calor, as calçadas menos preparadas, etc. Então, quando eu mudei de Recife para São Paulo, eu comecei a andar muito mais em São Paulo. E quando eu vim para cá, obviamente que você anda muito mais, mas não foi assim um choque muito grande de São Paulo para cá, na questão de, sem me dizer assim, você se sente mais seguro em Lisboa do que São Paulo. Claro que me sinto, mas eu não sou dos assustados com São Paulo. Eu andava bem em São Paulo. Claro que tem muito mais cuidado, eu tomava, né? Eu não andava com relógio, com celular na mão e tal, mas eu não sou dos assustados em São Paulo, eu andava bem. O que eu notei muito mais diferença, obviamente, é com
a escala e o trânsito, né? Isso é uma diferença para mim fundamental entre Lisboa e São Paulo. Andar menos, porque dentro do bairro eu andava bem e tal, mas o trânsito é fundamental. Quer dizer, eu ia da minha casa para o trabalho, que é um bairro relativamente perto, não sei, talvez uns 6 quilômetros, que para São Paulo é perto, demorava 45 minutos às vezes. Uhum. Quer dizer, é outra, porque Sim, era outra escala. parado do começo ao fim. Uhum. O carro parado, assim, aqui 45 minutos você cruza Lisboa toda Tranquilo. tranquilo, a não ser que seja uma coisa assim. Então, isso eu notei diferença. Uhum. E daqui de Lisboa, o que é que você mais gosta? De Portugal, não? Talvez não Lisboa, necessariamente de Lisboa. Lisboa o clima de Lisboa, né, é muito agradável. A luz de Lisboa é muito iluminado, assim, a luz natural é muito bonita. A topografia, a coisa dos não é morros, né, mas as ladeiras, tem uma topografia bonita na cidade que lembra um pouco Olinda, né, que é perto lá de Recife, aquela coisa acidentada que dá para você perspectivas diferentes, como sobe uma ladeira, vê o mar, etc. Quando eu vou, às vezes fui levar meus filhos na escola, uma escola de um deles ali no aquele um parque que tem aqui perto da saída de Lisboa, Monsanto? Monsanto. Quando eu sobe uma ladeira assim, vê o mar lá de cima. Então tem uma essa coisa acidentada que é muito bonita. A cidade, essa é a parte que eu mais gosto. E também como Lisboa está ficando cosmopolita. A diferença, a primeira vez que eu vim em Lisboa, quando eu fiz 15 anos, a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, 1990, era outra cidade. Era uma cidade completamente... A diferença de Lisboa para Paris era outro mundo. Hoje, Lisboa está muito mais perto de Paris, do ponto de vista... Muito por conta dos imigrantes, não é? dos imigrantes, se conectou, né? Quando a gente veio em Lisboa, depois foi para Madrid, depois foi para Paris. Era outro mundo. A gente olhava as pessoas na rua em Lisboa e as pessoas na rua em Paris, era outra moda, parecia que estava no outro século. E o que é que você menos gosta daqui de Portugal ou de Lisboa? O que eu menos gosto, acho que primeiro tem uma diferença de rispidez do tratamento, que é da cultura local, que é diferente do brasileiro. Do nordestino em especial. Do nordestino tem um especial, humor né? muito bom. Tem uma coisa mais direta, assim, mais ríspida, que não para quem não está acostumado, às vezes, eu sei que não é a intenção, mas às vezes agride você faz uma pergunta e vem uma resposta muito seca, né? Então isso, e por coisas muito pequenas do dia a dia. Então isso acaba que cria momentos e sentimentos ali de negativos com coisas absolutamente sem importância. Você pergunta uma coisa, às vezes, isso é o primeiro ponto. Acho que é uma diferença cultural que a gente sente no dia a dia. O segundo ponto é eu acho que falta um pouco de otimismo. O otimismo daria uma grande melhora no humor da cidade, como uma forma geral. Acho que por tudo que Lisboa e Portugal etc., poderia ter uns asgás ou um sentimento mais otimista. Otimista em relação a tudo, ao futuro, a tudo. Talvez o momento não seja de otimismo, por isso. Não, mas não é de hoje, é histórico, assim, um otimismo geral. Acho que isso cria um sentimento menos alegre do que poderia ser. Acho que falta um pouco de otimismo. Acho que talvez os brasileiros não podem contribuir para isso. Com certeza, os brasileiros podem, aliás, já se escreveu muito sobre isso, né? Injetar muito otimismo na economia portuguesa, na vida, que é fundamental. A gente vê saiu recentemente o Index de felicidade dos povos. Sim. Segurança, Portugal é o sétimo país mais seguro do mundo, é incrível. Agora, felicidade, Portugal está
10 lugares abaixo do Brasil. Salvo engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que Portugal é tipo 55ª e Brasil é 45ª. Ou 10 lugares acima. Ou é 45 e 35, mas enfim, são 10 lugares. Nenhum tá assim no top 30 e Portugal tá 10 posições atrás. Que é isso que eu tô falando, quer dizer, não tem motivo para isso, pelas condições sociais, culturais, climáticas, não tem nenhuma grande crise aqui, nem social, nem nada para justificar essa. Então, um pouco de alegria, um pouco de samba no fado faria bem. Essa frase ficou ótima. Paulo, eu sei que você gosta muito de debater, de discutir, você promove vários eventos no Cícero Bistrô, que convida personalidades do Brasil e de Portugal, sempre com o objetivo de fazer essa troca. Que tema que nesse momento você acha que é fundamental Portugal discutir e que não está discutindo? Eu acredito que é fundamental discutir. Tem uma questão de entender a oportunidade que o Brasil pode significar para Portugal. Portugal tem uma oportunidade de ser grande em alguns setores específicos que ele escolher, se ele trabalhar junto com o Brasil. Muito dificilmente Portugal conseguiria ou conseguirá ser grande em algum setor na economia europeia se não for através de uma parceria com o Brasil. E nenhum país europeu vai fazer uma parceria com Portugal como o Brasil fará. O que é que eu vou materializar nisso aqui que eu estou dizendo? Portugal hoje tem, na indústria aeroespacial, mais ou menos de exportação, números redondos assim, 2 bilhões de euros, que é 2 milhões, como é que chama aqui em Portugal? 1.000 milhões. 2 mil milhões, tá? Isso é mais do que o dobro do que tudo que Portugal exporta de vinho. Portugal exporta de vinho 900 milhões de euros por ano. Só? 900 milhões de euros. Estrangeiros compraram casas em Lisboa no ano passado, também com investimento mesmo no 900 milhões de euros. Então, a indústria aeroespacial portuguesa exporta a soma de tudo que Portugal vende de vinho no ano, mais tudo que estrangeiro comprou de casa em Lisboa. Veja só, um setor. E esse setor só existe, quem está dizendo isso não sou eu, todo mundo que é do setor, por conta da Embraer. Porque a Embraer comprou aqui, foi líder do consórcio que comprou 65% na privatização da Ogma em 2004. E em 2010 decidiu investir naquela fábrica em Évora, que foi vendida em 2022 para o espanhol, enfim, mas foi a Embraer que transformou esse setor aeroespacial português. Todo mundo quer dizer tudo. Se não fosse a Embraer, esse setor não existiria. É um setor que saiu de quase zero, era nada, era muito pequenininho, para ter 2 mil milhões de exportação. E é um setor essencial. Mais do que todo o vinho que Portugal exporta e mais do que tudo que estrangeiro comprou de casa em Lisboa no ano. Isso só é possível com uma empresa brasileira que tem escala global, tem capacidade de acesso a capital. Nenhuma empresa europeia faria uma parceria dessa aqui. Nesses termos. Não faria, porque você está aqui vizinho competindo no mercado, não faria. O Brasil faz porque ele tem interesse de vir para cá e a Embraer veio para daqui exportar, tá na Europa, etc. Então, essa percepção, eu acho que eu penso que está faltando. Quer dizer, como é que pode replicar esse modelo que a Embraer fez, que criou um cluster de uma indústria. Hoje é quase 2% do PIB aeroespacial. E era nada, há 20 anos era tipo 0,2%. Tem vários setores de tecnologia que pode fazer isso, e o único país que tem capacidade de fazer isso com Portugal é o Brasil, porque é a 8ª economia do mundo, porque fala a mesma língua, porque tem interesses também da parte dele, né? Quando ele vem para cá e instala alguma coisa aqui, daqui vai para a Europa. Tem que ser bom para todo mundo. Então, falta essa assim, se eu quero ser grande, eu tenho que parcerizar com o Brasil e ver como é que eu posso fazer coisas tipo a Embraer junto. Não ficar discutindo essas coisas
vamos dizer assim, que são menores, quer dizer, brasileiro comprando em casa em Lisboa e tal. Isso tudo é Rotina. rotina e é imaterial frente a isso que eu estou dizendo, do ponto de vista de escala e possibilidade de ganho. Se você criou esse cluster Embraer, você cria um cluster de tecnologia com a empresa brasileira. Então, gastar energia e tempo com isso. Se eu fosse português do governo, criamos o cluster aeroespacial. O que é que eu posso criar mais? Tecnologia? Quais são as 10 grandes empresas brasileiras de tecnologia que podem montar um centro de desenvolvimento aqui? Vou fazer um centro aqui da Brazilian Technology City, vou bater na porta das 10 maiores empresas de tecnologia do Brasil, vou dizer, tem um centro para vocês lá para montar. Tem lá mão de obra qualificada, português tem mão de obra muito qualificada, sai da Universidade de Aveiro, etc, etc. Resolve um problema de português local, porque eles deixam de emigrar e sair daqui de Portugal, vai trabalhar. Tem que pensar nisso, quer dizer, vamos trazer coisa grande, fazer um cluster desse. Isso é que eu acho que é pensar grande, junto com o Brasil. Eu não acho que hoje em dia esse tipo de pensamento já existe um pouco. Por exemplo, quando teve a Cimeira aqui, foram assinados vários negócios, está em tratativas que a Apex abra um escritório aqui em Lisboa. Então acho que já não foi pior nesse sentido, que as coisas estão melhorando em relação aos negócios. Não, certamente avançou, né? A gente passou 6 anos que não tinha nem a cúpula, que é a Cimeira, né, entre os países, né? Certamente avançou, não estou dizendo que não avançou. Eu só acho que falta, você pergunta o que é que falta. Eu não vi, pode ser que alguém tenha, mas eu nunca vi. Assim, quais são os clusters de empresa brasileira que eu quero trazer para Portugal? Eu falando aqui da perspectiva, o que é que falta? Estou entendendo que é do lado do governo português, né? Eu não vi esse plano, quer dizer, criamos a Embraer, a Embraer veio para cá, né? Criamos a Embraer e criou esse cluster de aeroespacial. Qual é o outro que a gente vai fazer? É inovação, tecnologia, é serviço médico, qual é o outro? Tem que buscar o outro. Eu não vi se tem ainda um projeto Também não vi. Estruturado para isso, porque assim, a gente está falando desse cluster de aeroespacial, são 20 mil empregos super qualificados. Só que o Brasil é tão grande, tão diverso, tem capacidade de tantas áreas de tecnologia que dá para fazer 3 ou 4 desse. Brincando. Que é muito mais importante do que vender casa para brasileiro, mas muito mais importante. O volume em termos de negócio, né? De negócio, o que gera é salário, enfim, não tem nem comparação. Então, gastando tempo com isso, Golden Visa, não sei o que, qual é a coisa focada? Agora, para isso precisa, obviamente, porque precisa de poder público, porque provavelmente as empresas brasileiras que vão investir aqui vão querer algum tipo de benefício fiscal, vão querer de regulação, vão querer entender, o cara vai dizer, eu vou montar minha empresa de tecnologia no Brasil, mas eu vou trabalhar só para a empresa brasileira, eu vou estar submetido àquela legislação do ponto de vista de controle, daquela lei lá de segurança de dados. Tem que ter tem uma troca aí entre países de policy, né? E você acha que o estilo de fazer negócio dos portugueses e dos brasileiros é parecido? Não, acho que é diferente. Obviamente que tem a ver com a dimensão dos países, né? O brasileiro é muito mais agressivo. É muito mais agressivo. Nesse ponto, ele é muito mais parecido com o americano, né? Tô falando de forma geral, né? Claro que se você for para coisas muito específicas, talvez se você for para Recife e tal, talvez tenha mais semelhança com Portugal, porque hoje nem está se transformando isso, mas era um mercado mais protegido, mais local, tal. Mas de forma geral, especialmente em São Paulo, o empresário brasileiro é muito mais agressivo. Ele pensa muito mais, ele pensa muito mais, porque o Brasil é muito grande, o mercado é muito grande, ele tem acesso, né? Acho que ele tem acesso a capital, entendeu? O capital permite você pensar grande, né? Quer dizer, lá em São Paulo, se o cara tiver uma ideia boa, o mercado, ele levanta 100 milhões de euros, se a ideia for boa, assim, rapidamente, né? Se ele estiver no lugar certo e tal. Então, isso permite com que você pense grande, né? Aqui em Portugal não existe um mercado de capital, basicamente. Não existe, é basicamente significante. A dificuldade de levantar capital que é enorme, não tem liquidez. É por isso que volta aquele primeiro ponto. Para Portugal fazer coisa grande, privada, que não seja pública, tem que ser com parceria com empresa brasileira, porque é quem tem capacidade
de levantar capital. Sozinho aqui, o português pode ter a melhor ideia do mundo. Estou dizendo isso, é factual, não é julgamento de valor. O português pode ter a melhor ideia do mundo. Para ele levantar 1.000 milhão de euros, é muito difícil, quase impossível. É quase impossível. O Brasil tem vários casos de empresas startup que levantaram 1.000 milhão de euros depois de 3, 4 anos. Abriram capital ou nos Estados Unidos ou no Brasil, mas várias, não é um unicórnio, não. Assim, tem 30. Não, isso é então, na hora que você faz uma parceria com uma empresa dessa, ele pode fazer o levantamento de capital para a joint venture aqui. Então, a diferença é essa. Eu acho que a ambição do brasileiro é maior porque, como o tamanho do país é muito grande, ele não tem, vamos dizer... Não tem uma marra para pensar pequeno. Não tem, porque é aquela coisa do... Eu já sou grande, então eu já estou acostumado nesse... É natural, né? Desse mundo como o americano. O americano é muito grande também. Tudo que ele pensa é grande, porque o mercado dele é grande, né? Exato. Ele não é nada, vamos dizer, soberbo o americano pensar grande, porque o mercado é grande. Então, aqui é a coisa muito mais... a lógica do pensar menor, etc., por conta dessa realidade local. E para a gente fechar, Paulo, tem mais 2 perguntas, mas uma delas a gente falou bastante aqui do mercado privado e tudo mais, mas eu sei também que você é um grande defensor do Estado social e dos serviços públicos para a população. O que é que você acha do serviço público aqui em Portugal, no geral, em relação à saúde, educação? Sem dúvida, de muito mais eficiência e qualidade do que no Brasil, né? Claro, isso tem razões, né? O tamanho do país, o tamanho Nesse caso é uma vantagem ser pequeno. Com certeza, uma vantagem enorme. E é uma vantagem de atrair empresas que venham para cá, etc., porque você tem um nível de qualidade de vida que é função dessa capacidade do Estado de atender melhor, né? Então, o SUS no Brasil é fantástico pela capilaridade dele. Sim, pelo tamanho. Pelo maior sistema público de saúde do mundo. Mas, claro que, tirando alguns exemplos de excelência do hospital em São Paulo, das clínicas, etc., que são pontos de excelência, a média do SUS é muito inferior da média Sim, no interior do, é muito complicado. do Sistema Nacional de Saúde aqui, né? Do SNS, né? Que tem um atendimento... Eu já levei meus filhos 4 ou 5 vezes, porque tem uma questão deles aí, crônica e tal, e 4, 5 vezes atendimento, emergência... Claro que é a simplicidade do setor público de saúde, né? Mas assim... Mas eficiente. Eficiente, a competência dos profissionais, etc. Então, muito bom. Escola pública, quando no primeiro ano que a gente chegou aqui, eu fiz questão de estudar o primeiro ano na escola pública, até para conhecer, também tinha uma questão de mobilidade da minha filha, que eu não consegui na escola privada do primeiro ano e tal. Então, estudaram os dois na escola pública. Eu não posso nem comparar com o Brasil, porque lá no Brasil eles nunca estudaram em escola pública, né? Porque a escola pública no Brasil é uma qualidade bem inferior. Mas, assim, tinha aula, não tinha questão de greve, tinha computador, tinha... Então, nesse caso, a ser menor. E não só isso, né? A limpeza funciona, o transporte funciona. Sem dúvida, é um país muito bem dotado dessa infraestrutura pública, né? A rede de assistência aposentadoria, você vê que é um negócio que, não, claro que tem gargalos, mas bastante eficiente se comparado com o Brasil. Agora sim, para finalizar, Paulo, eu queria que você desse 2 dicas. Uma dica de um lugar para visitar aqui em Lisboa e uma dica de um livro. Uma dica de um lugar para visitar em Lisboa. Só não vale o Cícero Bistrô. Não, só não vale o Cícero, Eu penso que a gente falou aqui da Lisboa cosmopolita, voltada para o mundo, etc. Eu acho que o MAT, que é aquele museu que fica lá na beira do Tejo, né? Museu que é arte, tecnologia, é bastante interessante, porque para mim é meio que uma nave espacial ali, né? Que mostra essa coisa de Lisboa conectada com o mundo, muito perto, inclusive, da Torre de Belém, onde saiu as caravelas, que Portugal, vamos dizer, teve
um papel importante aí em descoberta do mundo, etc. É meio que um novo Portugal, onde tem a cultura, a tecnologia, a inovação. Vale a pena a vista, é muito bonito. Em cima você pode ir no teto A vista dele. é incrível, sim. Do teto é maravilhoso, você vê Lisboa toda. Vale a pena. Livro, eu estou lendo um livro, eu não sei exatamente em português o título, mas é 1920, fala basicamente do que aconteceu entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que foi um altíssimo aumento da insatisfação e uma crise da globalização da época. É quase como se fosse e 100 anos depois, você lê o livro, parece que está tudo lá. A mesma conversa, a mesma história contra os bodes expiatórios. Os estrangeiros, a imigração, contra o sistema, mas tudo. Veio a crise ali, a crise de 29 agravou tudo isso, mas é entre 20 e 30. É como se fosse a primeira onda dessa insatisfação que a gente está vendo de novo. Então, é uma coisa de onda. É assustador, porque mostra lá, a gente está na primeira parte do livro ainda, se isso se repetir, que é a insatisfação. Depois vem o que foi, vamos dizer assim, a resposta a isso, que foi o nazismo, etc, etc. Então é assustador. Bom, tomara que essa parte não se repita, né? Bom, mas isso é um tema para um outro episódio, para falarmos sobre o que vai acontecer no futuro, né? E qual vai ser o nosso papel e o nosso lugar enquanto imigrantes aqui em Portugal, nessa fase também de muitas transformações políticas, não é? Porque também nós fazemos parte disso. Exatamente. Paulo, muito obrigada pela participação aqui no podcast. E foi um prazer conversar contigo. Obrigada pela experiência que você compartilhou com a gente. Obrigado. Este podcast tem o patrocínio do Grupo Bell.